Então, pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo do nosso canal. E hoje iremos resolver a prova do IFPR, né? Lá na opção 2025.2, para quem quer ingressar aí no meio do ano no IFPR, tá bem? Então, antes da resolução, eu trago algumas observações aí sobre esse certame. E aqui na descrição eu estou deixando aí a prova completa com o gabarito para vocês tentarem aí, pessoal, resolver. Então, vamos resolver questão e vamos assistir aí mais uma videoaula do nosso canal. Então, gente, antes de começar a resolução da prova de matemática, tá? Eu quero falar para vocês aqui algumas coisas. Alguns alunos do nono ano vieram me perguntar se eles podiam fazer a prova do IFPR, né? Essa prova, o vestibular integrado aí no começo do ano. Nesse caso aqui, 2025.2, tá? E a resposta, gente, está aqui no edital. Vê só aqui no item número 2, tá? Eu vou descer aqui, tá dizendo assim, ó, dos requisitos para inscrição. Observa, poderá inscrever-se para concorrer a um dos cursos técnicos de nível médio integrado o candidato que, até a data da matrícula, possua certificado de conclusão do ensino fundamental. Então, gente, ó, até a data da matrícula, né, o estudante precisa ter a conclusão, né, do curso do ensino fundamental. Então, você tem que ter terminado o nono ano, né, até a data de matrícula. E aqui tem dizendo assim, ó, vê só no item 2.3. A matrícula dos candidatos classificados nas vagas será realizada a partir de julho de 2025. Ou seja, os estudantes, né, que são nono ano em 2025, tá? Em 2025 estão cursando nono ano, eles não podem fazer essa prova para estudar o ensino médio lá no IFPE, de acordo com o edital. Não é verdade? Porque, gente, no ano de 2025, né, o aluno ainda está cursando o nono ano. Então, como a matrícula aconteceu aqui, nesse caso aqui, em julho, ó, tá vendo aqui, não dá tempo dele terminar o nono ano, né? A não ser que ele conseguisse aí um diploma de um nono ano, tá? Então, gente, respondendo aí as dúvidas, você que é aluno de nono ano não pode ingressar no IFPE através do vestibular do meio do ano, a não ser que você tenha um diploma do ensino fundamental 2, né? No caso aí de nono ano. Beleza, gente? Então isso daqui era um primeiro aviso que eu queria dar aos estudantes, tá? Depois, gente, a gente tem o seguinte, ó. Eu estou mostrando para vocês aqui o gabarito oficial da prova, né? E por que que eu estou mostrando o gabarito a vocês? Primeiro, para mostrar, né, que nós temos aqui, ó, 10 questões de português, né? Temos 10 questões de matemática e mais 10 questões aí que envolvem conhecimentos gerais, que é ciências da natureza, história e geografia, tá? Então, assim, gente, a prova de matemática, ela começa aqui, ó, a partir da 11ª questão, né? A partir da questão 11. E observam, na prova de matemática, o que é que a gente tem? A questão 12, ela foi anulada. A questão 17 e a questão 19, elas estão de vermelho. Foi porque ela mudou o gabarito. Saiu um gabarito preliminar, né? Onde a alternativa estava diferente aí. E no gabarito oficial isso foi mudado. Por isso que está na cor vermelha. Então, gente, esse negócio aí de mudar o gabarito, né? O gabarito tá com problema. Então, isso não é muito bacana, né? Principalmente, pessoal, quando a questão é anulada. Observa essa questão número 12 aqui, ó. Eu acho que teve aí um monte de estudantes aí que pensou nessa questão, deu um sangue lá, perdeu um tempo e no fim a questão foi anulada, tá? Então, vejam, feita aqui essas observações, a gente vai passar agora para a resolução das questões, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou começar aqui, né, a resolução da prova de matemática, né, do IFPE no vestibular 2025.2, né, como vocês viram lá no edital. E essa prova, gente, como é comum na prova do IFPE, ela tem aí questões medianas, questões mais difíceis, né, questões fáceis.
Então, aí a prova ela é bem distribuída, tá? Então, vejam, a primeira questão, que é a questão número 11, ele diz assim, ó. Os gases do efeito estufa são substâncias gasosas na atmosfera que retêm o calor, o que contribui para o efeito estufa e o aquecimento global. Dentre eles, destacam-se o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, o óxido nitroso e o ozônio, que possuem massa molar conforme tabela a seguir, né? Então temos aí, ó, a tabelinha com a massa molar do composto, né, dos compostos. A acetamida, que é C2H5NO, tá aqui, ó, marcar aqui para vocês, usada como solvente industrial, pode ter sua massa molar. Ele diz aqui, ó, que é a soma das massas atômicas dos elementos, calculada a partir das massas molares dos gases do efeito estufa citados. Sabendo que a massa molar do composto, ó, observe isso aqui, é bem importante, tá? Ó, isso aqui, ó, é dada por. Então a gente vai utilizar isso daqui, ó, para calcular a massa molar, né? Onde Ma, Mb até Mz são as massas molares dos elementos, respectivamente. Então, gente, vê, ele diz assim, ó, a massa molar da acetamida é igual a. Gente, a gente acabou de marcar aqui, ó, acetamida. Tá vendo aqui? Então, a acetamida, a gente tem aqui, ó, C2H5NO. Então, como é que a gente vai calcular C2H5NO? Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Observa o que é que a gente tem, tá? Então, vou colocar aqui, ó, C2H5NO. Então, de acordo com essa informação aqui que eu marquei para vocês, a gente vai calcular isso assim, ó, 2 vezes o C, tá? 2 vezes o C, mais 5 vezes H, mais o valor de N, mais o valor de O. Beleza? Então, a gente vai ter que ir atrás aqui, ó, do valor do C, do H, do N e do O, tá? E onde é, gente, que nós vamos tirar aí essas informações? Primeiro aqui na tabela, ó, ele disse que o composto ó, O3 tem massa molar 48. Então, a gente tem ó, que se O3 é igual a 48, nós vamos escrever o seguinte, ó, 3 vezes, né, esse oxigênio aí, a gente vai ter igual a 48. Então, a gente pode dizer que esse O aqui, né, de oxigênio, vale 48 dividido por 3, que é igual a 16. Então, observa que a gente já encontrou aí, né, esse, esse valor para o oxigênio, tá? Então, a gente vai fazer isso, gente, para todos os compostos. Ó. Então, aqui eu preciso desse, né, que a gente já sabe aqui, que é a acetamida. Então, eu preciso encontrar nitrogênio, hidrogênio e carbono, tá? Então, baseado nessa informação, eu vou vir para cá agora, ó, para a penúltima linha da tabela. A gente tem ó, que o CO2 é igual a 44, né? Então, destrinchando aqui, de acordo com a informação que ele nos deu, ó, aqui vai ser C mais o dobro de oxigênio, né? Que isso vai ser igual a 44. Como a gente já sabe que o oxigênio aí é 16, né? Vai ficar assim, ó, C mais 2 vezes O, que é 16, ou seja 32, né? E isso aqui vai dar 44. Fazendo aqui as contas, pessoal, a gente tira aí sem nenhum problema, né? Que o carbono aqui vai dar igual a 12. Beleza? Então, continuando aqui, vamos agora para a segunda linha da tabela, trabalhando com N2O. Então, olhando aqui para o N2O, o que é que a gente tem, pessoal? Que N2O tem massa molar ali igual a 44, não é? Então, vamos achar aqui, ó, a massa molar do elemento que a gente está procurando. Então, vai ficar como aqui, ó, 2N mais O é igual a 44. Só que a gente já sabe, gente, que o O aqui vale 16. Então, vai ficar como 2Ns mais 16 igual a 44. Pessoal, eu não vou resolver essa equação aqui no passo a passo, tá? Então, resolvendo aí, a gente vai ter que o N é igual a 14. Então, observa que lá na acetamida, que é o que ele quer,
Está faltando a gente encontrar somente o hidrogênio. Então, vamos encontrar esse hidrogênio agora usando a primeira linha aqui, ó, da nossa tabela, no composto CH4. Então, a gente tem, ó, que CH4 é igual a 16, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, que C mais 4 vezes H é igual a 16, não é? Então, ó, vamos fazer as contas agora. O C, a gente já sabe aqui, ó, nós já encontramos, né? Igual a 12, então vai ficar 12 mais 4 vezes H igual a 16. Então, a gente pode dizer aqui, ó, né, que o H vai ser igual a 16 menos 12, né, que é 4 dividido por 4, isso vai dar 1. Então, esse H aqui é igual a 1. Então, pessoal, vou fazer aqui na cor vermelha, né, o que ele está pedindo para a gente, ó. Né? Ele quer saber a massa molar, né, da acetamida. Então, vamos calcular aqui, pessoal. Vai ficar como aqui, ó, 2 vezes o valor de C, né? O C aqui a gente já achou que é 12, tá? Mais 5 vezes o valor de H, né? O H vale 1, mais o valor de N, somado com o valor de O. Então, vai ficar aí 14 mais 16, não é? Então, aí, pessoal, basta agora a gente somar sem nenhum problema, né? Então, aqui a gente vai ter 2 vezes 12, 24, mais 5. Esse aqui, ó, 14 mais 16, né? Isso vai dar exatamente 30. Então, fazendo as contas aqui, a gente vai ter que a massa molar da acetamida é igual a 59, ou seja, resposta à letra D. Então, aí, gente, isso é uma questão um pouquinho longa aí, porque eu fiz no passo a passo e tem bastante cálculo, tá? Aí vejam, a questão número 12, tá? A questão número 12, como vocês viram lá no gabarito, ela foi anulada. Então, vou passar aqui, tá? Aí vê só a número 13. Na cúpula do G20, o Brasil mostrou sua capacidade de pautar os grandes temas, trazendo ao foco das prioridades o debate ambiental e as negociações climáticas nesse bloco, que reúne países que agregam 80% das emissões globais, conforme texto 1. Se os países do referido bloco conseguirem reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 60%, as emissões globais cairão percentualmente em... Pessoal, ó, vê só o que é que ele nos trouxe aqui. Ó. Ele está dizendo aqui, ó, que juntos, né, que juntos eles são responsáveis aí, ó, por 80%, não é verdade? E que agora, né? E que agora seriam responsáveis aqui, ó, observa aqui, ó, reduzir as emissões em 60%, tá? Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal? Ele está querendo, ó, as emissões globais cairão percentualmente em... Gente, se a gente quer descobrir aqui, ó, basta a gente escrever aqui, pessoal, 60% de 80%, não é verdade? Então, fazendo aqui, ó, 60% aí de 80%, tirando aqui os zeros, o que é que a gente vai ficar aqui, ó? 6 vezes 8, 48, e o denominador 10 vezes 10 é 100, ou seja, isso vai dar aí 48%, que é exatamente aí a letra D. Beleza, pessoal? Então, questão aí mais tranquilinha, né? Já na 14, a gente tem, ó, de acordo com o texto 1, em Baku, na COP29, o Brasil apresentou a meta de reduzir emissões líquidas de gases do efeito estufa, né, do Brasil entre 59% e 67% até 2035. Coincidentemente, 59 e 67 são números primos, sendo impossível decompô-los em fatores primos. Isso daí, gente, é a definição de número primo que a gente conhece, né? No entanto, a diferença positiva entre seus quadrados é um número não primo, sendo sua decomposição igual a. Pessoal, então o que é que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos escrever aqui, ó, a diferença entre os quadrados, né? Que ele acabou aí de falar, ó. 67 ao quadrado menos 59 ao quadrado, e vamos fatorar esse resultado. Observa aqui, para calcular isso aqui, a gente não precisa desenvolver esses quadrados e depois fazer a subtração.
Se a gente fizer isso, também vai dar certo. Mas eu vou utilizar aqui produto notável, gente. Ó, diferença de dois quadrados. Esse assunto aí, produtos notáveis, não é a primeira vez que cai no IFPE. Então, de acordo, né, com o produto notável, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, um produto da soma, ó, 67 mais 59, ó. Um produto da soma pela diferença. Beleza? Então aqui basta a gente calcular, né, gente? 67 mais 59, que isso vai dar aí 126, e multiplicar aqui pelo resultado, ó, da diferença, 67 menos 58, menos 59, tá? Que é igual a 8. Então o que a gente quer é pegar esse resultado aqui, gente, e fatorar ele. Então não vou multiplicar para depois fatorar, eu vou fatorar logo ele aqui, ó. Observa, 63 é a mesma coisa que 126, desculpa, é a mesma coisa que 2 vezes 63, não é? E esse 8 aqui é 2 elevado à terceira. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Vê, fatorando agora o 63. Vamos ficar ó, com 2 vezes 63 é 9 vezes 7, não é verdade? Só que 9 é 3 ao quadrado, gente. Então, 63 é 3 ao quadrado vezes 7. E isso ainda vezes 2 ao cubo. Então, observa que eu já tenho aqui, ó, a decomposição em fatores primos do número. Então, agrupando aqui, ó, essa base 2 vai ficar 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 7, tá bom? Então, a gente observa aí, ó, que essa resposta está exatamente na letra A, beleza? Já a questão número 15, gente, né? É uma questão aí que eu vou fazer um comentário aqui para vocês depois, no final, tá? Uma observação. Então, ele diz: um fazendeiro pecuarista deseja instalar painéis fotovoltaicos em seu terreno no interior pernambucano. A energia gerada pela usina fotovoltaica trará economia financeira a médio prazo, bem como redução da emissão de CO2. Para isolar uma região retangular projetada para a usina, então observa, a região é retangular. Com a intenção de evitar que seu gado se aproxime, ele decidiu comprar 100 metros lineares de arame. A área retangular máxima, observa, que ele poderá cercar para atribuir ao projeto da usina é de. Então, gente, vê só. Primeira coisa, né? Ele disse aqui que tinha um retângulo, tá? Então, fazer o esboço de um retângulo aqui, ó. Vamos dizer que a base do retângulo aqui, né? O comprimento aqui e a largura seja y e o comprimento x, tá bom? Então, primeiro, como ele tem 100 metros lineares de arame, a gente calculando aqui o perímetro desse retângulo, que vai ser 2x mais 2y, isso tem que dar exatamente aí igual a 100. Não é verdade? Então, a gente dividindo tudo por 2, a gente tem ó, que o comprimento mais a largura desse terreno tem que ser igual a 50 metros. Tá bom? Então, assim, ó, vê. Eu vou escrever aqui para vocês ó, a área desse terreno. Tá? Então, como é que a gente calcula a área de um retângulo? Né, pessoal? É base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, essa área, tá? Essa área vai ficar como aqui, ó, vê? X, né? Vezes o y. Só que aqui, gente, dessa equação, a gente tira que o y é 50 menos x, não é verdade? Então, vai ficar aqui, ó, vezes 50 menos x. Multiplicando aqui, ó, vai ficar assim, ó, x vezes 50 vai ficar 50x, menos x vezes x é x ao quadrado. Então, observa, gente, tá? Eu vou escrever aqui do lado para vocês, tá? A área desse retângulo aí, a área é uma expressão que pode ser escrita assim, ó, menos x ao quadrado mais 50x. Então, isso daqui é o que, gente? Né? Isso daqui é uma função, né? É uma função quadrática, tá? Eu vou dizer aqui que a minha área, tá? Vou chamar aqui de A, só para a gente ter a notação aqui de uma função. Então, a minha área, que depende de x, que é o comprimento do terreno, é menos x ao quadrado mais 50x. Então, assim, gente, vê. Para a gente encontrar aqui, ó, a área retangular máxima, esse valor de x aqui, ele tem que ser o maior possível. Então, assim, qual era a observação que eu queria trazer para vocês? Para a gente encontrar esse x aqui o maior possível, existem duas maneiras. A primeira maneira é encontrar o x do vértice da função.
tá? Que isso não é um conteúdo que é trabalhado comumente no nono ano, né? É um assunto de ensino médio, tá? Uma outra forma de fazer é tentar esboçar o gráfico que nos dá aí, ó, a medida, né? A medida, eu vou colocar aqui, ó, x, e aqui em cima é a área. Observa aqui, nessa função, quando x é zero, a área, né, também aqui vai ser zero. Então, vou marcar aqui, ó. Beleza? Então, assim, se eu agora pegar menos x ao quadrado, tá? Menos x ao quadrado mais 50x igual a zero, a gente vai ter aqui, ó, que o x, ele vai ser exatamente 25, tá? Vai ser 25 não, desculpa. Vai ser exatamente aí 50. Então, 50 é o que, gente? É o valor que anula aí a tua função, é a raiz dessa função aqui. Se a gente for fazer o gráfico aqui, pessoal, nós vamos ter aqui, ó, uma parábola com concavidade voltada para baixo. E esse valor de x que a gente está procurando, ó, ele está exatamente aqui no meio, tá? Ele está exatamente aqui no meio, ou seja, esse x aí, ele é igual a 25. Então, assim, gente, se esse x é igual a 25, o y, fazer aqui na cor azul para vocês, ele também tem que ser igual a 25, né? Pois o y é 50 menos x. Ou seja, pessoal, a figura que a gente está procurando aí, ó, ela é quadrada, gente. Então, o quadrado, ele é o que vai ter a maior área possível. Então, o lado desse quadrado aí é 25 por 25, cuja área é 625, né? Que é 25 vezes 25. Então, para mim, gente, essa questão aí faltou um pouco de sensibilidade aí para a banca, tá? Então, quando ele diz aqui, ó, que é uma região retangular, isso é verdade, gente, porque o quadrado também é um retângulo, pois ele possui 4 ângulos com a mesma medida, tá? Então, deixa aí nos comentários se vocês conseguiram compreender aí como é que faz essa questão, que existe também uma outra maneira, como eu falei, de resolver, tá? Então, a resposta aqui é 25 vezes 25, que é 625, letra E, tá bem? Então, vejam, eu vou passar agora aqui para a próxima questão, né? A primeira questão da segunda metade da prova. Aí viu o que ele diz, ó. De acordo com o texto 1, os países do G20 representam 85% do PIB global e 80% das emissões globais. Além disso, a meta de financiamento climático acordada na COP29 é significativamente menor que a necessidade apontada pela ciência. A razão simplificada, então vou marcar aqui, ó, a razão simplificada entre a porcentagem de emissões e a porcentagem do PIB atribuídas ao G20 e o percentual aproximado da diferença do valor necessário apontado pela ciência, né? E o valor acordado na COP29, respectivamente, em relação ao que a ciência apontou são. Gente, vejam, nas questões ele está falando muito nesse texto 1 aqui, ó. Esse texto 1 está lá na prova de português, né? Se você quiser, você pode se remeter a ele lá, mas não precisa para a gente resolver a questão, porque todos os dados já estão aqui, né? Os dados que nós precisamos. Então, primeiro ele quer saber aqui, ó, a razão, né? Ele quer saber aqui a razão. Vê? Então, a gente tem que os países, ó, 80% eles são responsáveis por 80% das emissões globais. Então, observa que a razão, ó, é entre a porcentagem de emissões, então no caso aqui, ó, é 80, não é? Escrevendo aqui, ó, 80 para vocês verem. Então, observa. Vocês estão vendo esse barulho aí? Esse barulho aí é minha mesa digitalizadora que está com fio com problema aqui, tá? Então, ó, a questão diz assim, ó, 80, né? Vamos pegar aqui, ó, 80 dividido por 85, né? Então, vou fazer aqui a razão, ó, entre o 80 e o 85, conforme ele está me pedindo aqui, tá? Então, fazendo aí a razão, 80 por 85, a gente pode simplificar aqui por 5, né, pessoal? Então, dividindo 80 por 5, a gente vai ter aí 16, e 85 dividido por 5 vai dar igual a 17. Então, a gente já tem que a razão aí é 16 sobre 17, ou seja, a nossa resposta aí ou é B, ou é C, ou é letra E. Beleza? Então, assim, gente, vê, ele quer saber também, ó, a porcentagem, o percentual aproximado da diferença do valor necessário. Então, observa, vê, a
os países dizem aí, ó, 300 bilhões e a ciência 1,3. Então, a diferença, não é? A diferença, tá? A diferença entre 1,3 trilhão e 300 bilhões é justamente aí 1 trilhão, não é? 1 trilhão. Então, gente, a pergunta é o seguinte, 1 é quantos por cento de 1,3? A gente pode fazer uma regra de 3 ou pode fazer usando razão, que é o que eu faço. Então, 1 é quantos por cento de 1,3, né? Que é o que diz aí a ciência. Então, eu vou calcular, ó, fazendo esse cálculo aqui, gente. 1 vezes 100 dividido por 1,3. Isso vai dar 100 dividido aí por 1,3, pessoal. Tem que fazer o cálculo na mão, né? Isso vai dar aí, ó, aproximadamente 76,92%, tá? Então, se tu olhar aí, né, você vai ver que a resposta é a letra B, sem nenhum problema, tá? Já na questão 17, ele diz: o G20 comprometeu-se a triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030, né? E a limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. Suponha que a capacidade global em 2024 fosse de 2.800 gigawatts, né? E que o aumento necessário para atingir a meta em 2030 seja distribuído uniformemente ao longo dos 6 anos, do início de 2025 ao fim de 2030, obtendo o aumento anual médio em gigawatts. Se cada 100 gigawatts desse aumento anual médio contribuísse para uma redução de 0,05 graus no aumento de temperatura projetada, a redução total estimada, então vou marcar aqui para vocês verem o que é que ele quer aqui, ó. A redução total estimada no aumento da temperatura devido a essa taxa de crescimento anual seria de... Gente, vê só, vocês estão vendo aí que é um texto grande, né? Mas primeiro ele disse assim, ó, que o G20 comprometeu-se em triplicar, né? Então a gente tinha aqui, ó, 2.800, né? E agora a gente vai ter que triplicar. Vou escrever aqui, ó, 2.800 vezes 3. Isso vai dar aí, ó, 8.400, tá? Então a gente pode observar aqui que, obviamente, aqui teve um aumento, né, gente? Esse aumento aí, ó, é de 8.400, né? Menos 2.800. É justamente a diferença que isso vai dar aqui 5.600. E agora, gente, basta a gente fazer aí uma regra de 3 simples e direta. Colocar aqui, ó, gigawatts. E aqui eu vou colocar a redução em graus. Então, ele disse o que, pessoal? Que cada 100 gigawatts, escrevi aqui, ó, cada 100 gigawatts dá uma redução de 0,005, né? E se a gente tiver aqui, ó, 5.600 gigawatts, vai dar uma redução de quanto? De X, né, pessoal? Então, aqui, pessoal, multiplicando, né? Observa que temos aqui uma regra de 3 simples e direta, não é? Então, ó, não vou resolver aqui essa regra de 3, né? Basta a gente fazer aí, pessoal, a multiplicação, tá? Que a gente vai descobrir aí que esse x aí, né? Ele vai dar aí 0,28, tá? Que é exatamente aí o que está na letra C, tá bom, gente? Continuando, observa o que é que a gente tem, tá? Nessa antepenúltima questão, temos uma questão bem interessante aí, pessoal, sobre área, tá? E ele diz assim, ó, observa que as questões são todas no contexto aí da COP30, né? Ele diz, para a COP30 em Belém, uma área central para exposições foi planejada para atender às delegações de cada país que irá participar da conferência, conforme a figura a seguir. O texto 1 mostra a intensa mobilização para preparar a infraestrutura da cidade para sediar a COP30. Suponha que irão participar da conferência 173 delegações. Se essa área fosse dividida igualmente, então deixa eu marcar aqui, ó, fosse dividida igualmente entre todas as delegações, cada delegação teria uma área aproximada em metros quadrados de... Considere raiz de 3 igual a 1,73. Então, o que é que a gente vai fazer aqui?
calcular a área dessa figura e dividir por 173. Então, gente, essa daí vai ser a nossa mão de obra. Então, para a gente calcular aqui a área dessa figura, pessoal, observa, ó, se eu dividir aqui na horizontal, aqui, ó, fazer aqui a divisão, não está muito bonito não, pessoal, mas a divisão vai ficar assim. A gente tem aqui um trapézio, né? E temos aqui na parte de baixo, na parte inferior, um quadrado. Então, a nossa mão de obra aqui inicial, pessoal, vai ser calcular a área desse trapézio, né? Então, para calcular a área de um trapézio, gente, eu preciso somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Observe que a base maior desse trapézio aqui, ó, é 100 metros, não é? Então, assim, o que é que a gente vai ter que fazer, né? Calcular aqui a altura do trapézio, pessoal, que a gente não conhece aqui, ó. Traçar aqui para vocês a altura desse trapézio. Como aqui, vou traçar aqui a altura também, ó. Observa. Então, como aqui é um trapézio isósceles, né? E a base dele aqui mede 100 e a base menor é 50, a gente pode dizer aqui sem nenhum problema que essa medida aqui é 25 e essa medida aqui é 25. Então, por que isso é importante? Porque aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, que eu vou fazer o esboço dele aqui, tá? Ó, base 25, altura H, que é o que a gente quer, e hipotenusa aqui 50. Então, eu preciso dessa altura aqui para calcular a área do trapézio, gente. Então, como é que eu vou achar essa altura? Usando o teorema de Pitágoras. Então, como é que vai ficar aqui, pessoal? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é verdade? Então, vamos ficar aqui, ó. 50 ao quadrado é 2.500, 50 vezes 50, e 25 elevado ao quadrado é igual a 625, né? Somando aí com h ao quadrado. Então, a gente pode dizer aqui, pessoal, fazendo de maneira direta, ó, que o h é 2.500 menos 625, não é? Então, esse h aqui, gente, ele vai ser exatamente aí a raiz quadrada de 1.875, tá bom? Então, a gente precisaria aí, ó, fatorar o 1.875, pessoal, para calcular aí a raiz aproximada, tá? 1.875, gente, é a mesma coisa que 625 vezes 3, tá? Como é que eu sei isso de cabeça, né, gente? É porque eu já fatorei aqui, pessoal, tá? Então, vocês fatorem aí que vocês vão ver que é exatamente isso, tá? 625 vezes 3. Então, a raiz quadrada de 625 é exata, é 25, e o 3 fica na raiz. Então, a altura desse trapézio aí depende da raiz de 3. Só que ele me deu, pessoal, a aproximação, gente, da raiz de 3, olha aqui, ó. Raiz de 3 é 1,73. Então, a altura vai ficar como 25 vezes 1,73. Então, aí a gente teria que multiplicar, né, gente? Trabalhar com decimais. Então, 43,25 é o valor da altura aí desse trapézio. Então, calculando aqui, ó, chamando de AT a área desse trapézio, como é que ficaria aqui a área dele, né, gente? Ficaria base maior mais base menor vezes a altura que acabamos de achar, certo? Tudo aí dividido por 2. Então, a área desse trapézio aí, pessoal, soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2, tá? Eu não vou fazer esse cálculo aqui, porque eu já tinha feito anteriormente. Isso vai dar 3.243 metros quadrados. Isso é a área do trapézio, pessoal. E a área da figura, gente, né? A área da figura vai ficar como agora? É a área do trapézio, 3.243, mais a área desse quadrado aqui de baixo, né, gente? A área desse quadrado é 100 elevado ao quadrado, né, pessoal? 100 vezes 100, base vezes altura. Então, aqui a gente vai ter, ó, que a figura vai ficar 3.243, somado aqui com, ó, colocando aqui 4 zeros, né, gente? Isso vai dar aqui exatamente 10.000, tá? Então, calculando aqui, a gente vai ter que a área dessa figura é 13.243 metros quadrados. Isso é a área destinada, né, a essas 173 delegações. Mas a questão quer saber o que, pessoal? A área que cada delegação vai ter, porque essa área foi dividida em partes iguais. Então, como é que vai ficar aqui? 13.243 dividido por 173. Então, a área para cada
delegação, pessoal, isso aí vai dar aproximadamente 76,55 metros quadrados. Ou seja, a resposta aí para a gente é a letra C. Beleza, pessoal? Então, observa aí que é uma questão um pouco trabalhosa, mas é de boa, pessoal, para a gente calcular. Não importa se vai dar trabalho, o que importa é que a gente sabe o caminho para conseguir resolver a questão, tá? Então, vou continuar aqui, ó. Chegamos a questão número 19, né? A penúltima, que foi uma das questões que mudou aí o gabarito, que eu mostrei para vocês. E ele diz assim: conforme texto 1, né, de novo, o Brasil apresentou em Baku a meta de reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa entre 59% e 67% até 2035. Suponho que duas estratégias A e B foram propostas para atingir uma meta intermediária de redução. A estratégia A propõe uma redução fixa X e a estratégia B uma redução fixa anual, né, diferente Y. Sabe-se que o dobro da redução anual da estratégia A, somada à redução anual da estratégia B, resulta em uma redução total de 15 pontos percentuais ao ano. Além disso, a diferença entre a redução da estratégia A e da estratégia B é de 13 pontos percentuais ao ano. Considerando a soma das reduções anuais A e B, a porcentagem da redução total alcançada após 5 anos combinando as duas estratégias seria de. Então, gente, vê, é um texto aí um pouco cansativo, né? Principalmente para quem está lá passando na prova, mas temos que enfrentar, né? Primeiro, gente, vê, ele disse, ó, sabe-se que o dobro da redução anual da estratégia A, então a estratégia A é X, né? Então, o dobro é 2x, ó, somado à redução anual da estratégia B, que ele falou aqui que era Y, né? Somado com Y, ele disse que isso resulta, né, numa redução aí total de 15 pontos percentuais. 15 pontos percentuais, pessoal, é 0,15, não é? Então, vou colocar aqui, ó. Aí, continua no texto. Além disso, a diferença entre a redução da estratégia A e da estratégia B é de 3 pontos percentuais, ou seja, x menos y é igual aí a 0,03. Então, aqui, vamos atrás agora desse x e desse y, utilizando o método da adição para resolver esse sistema linear. Então, 2x mais 1x vai dar 3x, y menos y vai dar 0, e 0,15 mais 0,03 vai dar 0,18. Então, daqui a gente já conclui o que, né, pessoal? Que x é 0,18 dividido por 3. Ou seja, esse x aqui é 0,06. Olhando aqui para essa segunda equação, se x menos y é 0,03 e x é 0,6, então o y obrigatoriamente tem que ser 0,03, né? 3%. Beleza? Então, assim, pessoal, vê, o total aqui, ó, né? Ele está aqui querendo saber o total em 5 anos. Primeiro, o total aqui, ó, é somar essas duas porcentagens, não é? 6% mais 3%. Isso vai dar aí um total de 9%. Só que ele quer saber o total em 5 anos, pessoal, em 5. Então, em 5 anos, a gente vai ter 5 vezes os 9%, que é 45%. Então, aí, pessoal, a resposta dessa questão é a letra A, tá? Chegamos aqui à nossa última questão agora, até que enfim, hein? Aí vê só, de novo, ó, o texto 1 afirma que o Acordo de Paris visa limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 graus, né, acima dos níveis pré-industriais. Suponha que 3 painéis científicos apresentem projeções médias de aumento de temperatura para as próximas décadas. Aí está aqui os valores, ó, 1,45, 1,50, 1,85. Aí vamos ver o que ele quer. A diferença entre a média das 3 projeções e a meta principal de 1,50 seria de. Então, observa que ele quer a diferença, ele quer a subtração, né? Entre a meta e a média. Então, gente, a gente vai calcular aqui a média sem nenhum problema, né, pessoal? A gente já sabe calcular aí para quem está estudando, né? Eu estou falando. Então, calcular aqui a média desses 3 valores, ó. 1,45, eu vou somar, ó. 1,50 e 1,85. E tudo isso aqui, pessoal, eu vou dividir exatamente aí por 3, né? É assim que a gente vai calcular a média. Então, esse numerador da fração aqui
vai dar 4,8. Quando eu dividir isso por 3, vai dar exatamente 1,6. Então, essa é a média, mas ele quer a diferença entre a meta principal, que é de 1,50, e a média. Então, calculando aí, gente, essa diferença, né? Deixa só eu consertar aqui para vocês, tá? Vê só, a diferença entre a média das três posições e a meta principal de 1,50 é. Então, assim, ó, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, agora é calcular essa diferença, né? Então, calculando aqui, ó, 1,50 menos 1,6. Eu não posso calcular aqui de maneira direta, porque senão vai dar negativo. Então, basta a gente aqui tirar aqui, ó, escrever aqui na ordem, né? Então, isso vai dar aqui 0,1. E 0,1, pessoal, é 1 dividido por 10, né? Em forma de fração, ou seja, a resposta é a letra A. Então, pessoal, a gente chegou ao final aqui da resolução dessa prova do IFPE, que é um pouco trabalhosa, né? Vocês estão vendo aí, comparado com a prova da ETE, mas a gente consegue fazer tranquilo para quem está estudando, pessoal. Então, tivemos aqui diversos assuntos. Eu vou deixar a prova completa na descrição desse vídeo. Então, vamos estudar, gente. Vamos estudar que a gente consegue nossos objetivos. Então, valeu e até a próxima.